Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Ou boa tarde, ou bom dia, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo a este vídeo. Bom, hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo que a gente vem debatendo na nossa disciplina de gestão de projetos. O intuito da aula hoje é mostrar um pouco mais aplicado às ferramentas de que a gente vem falando durante o estudo das variáveis de projeto, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouco do diagrama de Gantt, que é um diagrama que nós abordamos ao falar da variável tempo. Vocês lembram quais são as variáveis que são importantes numa gestão de projetos? Tempo, custo e o escopo. Bom, aqui hoje a gente vai falar um pouquinho do diagrama de Gantt. O diagrama de Gantt, ele é uma ferramenta visual que vai controlar o cronograma de um projeto ou uma produção. Como assim? Bom, o diagrama de Gantt, ele é um gráfico que ele vai, de uma forma visual, estruturar o andamento de um projeto. Dentro do diagrama de Gantt, a gente consegue mostrar de uma forma simples e intuitiva quais são as tarefas que já foram realizadas, quais são as tarefas que precisam ser realizadas, qual é a interdependência entre elas, qual é a precedência delas, quando elas começam, quando elas terminam. Você pode aqui dentro do diagrama de Gantt nomear quem vai ser o responsável por determinada tarefa, quanto tempo você acha que essa tarefa vai durar. Então, é uma ferramenta que ela auxilia muito quando a gente vai trabalhar com o cronograma dentro de gestão de projetos. Você vai conseguir, então, entender todas as entregas que devem ser feitas de um projeto. Eu sei que isso pode até parecer um pouquinho ou um pouco básico quando a gente pensa no nosso universo aqui da disciplina, mas a gente está trabalhando apenas com projetos, inclusive o trabalho que vocês vêm desenvolvendo são projetos bem simples, com poucas etapas, e dentro das suas etapas vocês têm poucas entregas. Só que se a gente for pensar, por exemplo, voltar no exemplo da Copa do Mundo do Itaquerão, se a gente pensar no Itaquerão, quantas etapas será que esse projeto não teve? Quantas entregas cada etapa não teve? Se a gente pensa na Copa do Mundo, por exemplo, no Brasil em 2014, que a gente tinha diversos projetos, mega projetos, não só pensando nos estádios, mas também pensando em toda a infraestrutura que foi gerada a partir do evento, que foi criada ou melhorada ou adequada para que houvesse o evento. Como que controlaram essas entregas? É claro, tem muitas entregas que até agora não foram feitas, mas se a gente for pensar simultaneamente, quantos processos que não estavam acontecendo ao mesmo tempo, como eles se relacionavam, como que eu conseguiria priorizar determinada entrega e não necessariamente a outra. E o cronograma de Gantt, ele é uma ferramenta que a gente consegue enxergar isso de uma forma muito simples. Eu consigo aplicar um cronograma de Gantt não só para um projeto inteiro, eu posso dividir para cada etapa. Pegando esse mesmo exemplo aqui da Copa do Mundo, eu posso ter um cronograma para organização, eu posso ter um cronograma de Gantt para abertura, eu posso ter um cronograma para entrega de cada estádio que foi construído, de cada rodovia que foi melhorada, de cada transporte que foi criado. Aqui em São Paulo, a gente teve a construção parcial do monotrilho e da linha de trem em Guarulhos. No Rio, a gente teve a construção do VLT.
a expansão do BRT, então eu posso ter um cronograma de Gantt para cada um dessas etapas ou desses subsegmentos que existem dentro do meu projeto, certo? Bom, então como é um cronograma de Gantt? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, tá? De como que pode ser um cronograma. Neste exemplo aqui, a gente tem uma construção de uma casa, que eu resolvi utilizar isso daqui porque é o que a gente já tem falado em sala de aula. Até inclusive, eu vou usar esse mesmo exemplo depois, um pouquinho mais para frente. Se a gente perceber aqui, dentro do nosso dentro desse exemplo, a gente tem o nome das etapas, a classificação de A a J, o que é cada uma e qual é a atividade predecessora. O que é uma atividade predecessora? É o que? Qual é a atividade que eu preciso que esteja concluída para que eu possa começar a minha? Então a gente tem ali depois a parte de divisão em dias, que é a duração de cada uma dessas etapas. Então, se a gente for pensar nos principais benefícios que a gente consegue colocar ao aplicar esse cronograma, esse diagrama de Gantt, a gente já consegue ver aqui a ordenação das etapas, claramente o controle de execução, o sequenciamento ele é visto nessa parte que está colocado aqui como predecessora, a parte de dependência também é vista nessa coluna de predecessora e a assertividade na previsão da duração de cada uma das etapas. Se a gente perceber, essa parte aqui, que é bem básica, ela demora 14 dias. Então a gente tem, por exemplo, a limpeza do terreno, que não tem nenhuma atividade predecessora, o fornecimento do aço, que também não, e a mobilização da betoneira, que se você não sabe o que é uma betoneira, é aquela máquina grandona que fica rodando cimento, sabe? Lembrou? Já viu por aí? Então, são atividades que elas não precisam que mais nenhuma finalize para que elas comecem. A gente tem também aqui na montagem das formas e na preparação da armação duas atividades que elas começam simultaneamente, mas que elas não se sequenciam. Porém, uma depende da atividade no C, que é a escavação da fundação, e a atividade que é da armação depende também do fornecimento de aço. Então, são duas atividades que vão iniciar de uma forma simultânea, ou seja, você consegue olhar aqui como que de fato você vai organizar o seu andamento do projeto. A gente tem lá embaixo depois a instalação da betoneira, começando no dia 6, do dia 6 para o dia 7, perdão, que também vai acontecer simultaneamente com outras etapas. Eu sei que pode estar parecendo até um pouco redundante, mas esse diagrama, visto de uma forma visual, ele é extremamente importante para você organizar os esforços da sua empresa. Como assim? Organizar os esforços da minha empresa. Se eu, como gestor de projetos, consigo prever de fato quanto tempo vai durar o meu projeto, quais são as etapas que o meu projeto tem, quais são as durações de cada uma dessas etapas, qual é a relação entre essas etapas, eu consigo prever de fato com maior precisão o tempo de entrega do meu projeto. Eu consigo entender até que ponto eu posso demorar em cada etapa, em qual ponto que eu tenho que me atentar para que essa entrega não seja atrasada. Por exemplo, aqui
na atividade número C, número não, né? Letra C, que é a escavação da fundação, ela é uma atividade que ela vai travar a montagem das formas. Se eu atrasar a escavação da fundação, eu vou atrasar, consequentemente, a montagem das formas. E se eu atrasar a montagem das formas, eu vou também, de imediato, atrasar a colocação da armação. E se eu entregar a colocação da armação, eu vou entregar a concretagem. Então você percebe que é muito simples entender quais são as etapas que vão suceder a esse atraso quando eu utilizo o diagrama de Gantt como uma forma de organizar o meu projeto. Então, isso facilita muito quando a gente vai trabalhar com projetos, tá bem? Continuemos. Então, como que eu posso elaborar um diagrama de Gantt? Bom, primeiro passo, antes de começar a elaboração, é identificar quais são as minhas etapas e quais são as relações entre elas. Onde eu vou identificar as minhas etapas? Bom, isso é simples. Se a gente for pensar na IAP, que é a estrutura analítica do projeto, que vocês já conhecem, já estão desenvolvendo, já desenvolveram alguma parte, espero que já tenham desenvolvido, na verdade. Se a gente for pensar, dentro da IAP, a gente consegue já identificar quais são as etapas. Todas elas? Todas elas. Então, o que acontece? A gente vai pegar essas etapas que a gente já trabalhou, que a gente já entendeu que existem, vai entender o que compõe cada uma dessas etapas, que isso vai depender do que você, como gestor, vai estruturar a sua etapa, por exemplo, sei lá, fazer a massa do bolo. É uma etapa, mas o que compõe o preparo da massa do bolo? Quebrar ovos, bater clara em neve, separar a gema, misturar o trigo, misturar o óleo, a manteiga, misturar o chocolate, bater tudo. São as etapas que são os processos, né? As partes que, que vão compor a etapa de preparar a massa do bolo. Então, quando a gente pensa só na etapa por si só, a gente não pode esquecer que a entrega de uma etapa depende de diversas outras entregas e que é o atraso que pode existir dentro dessas outras entregas pode impactar no atraso da etapa. E se você tem outras etapas, como a gente acabou de ver, que dependem dessa entrega, você vai atrasar diversas outras etapas e diversos outros processos, certo? Bom, então por isso que é importante que vocês detalhem bem na IAP quais são essas entregas que você tem que fazer. Sempre peço para vocês detalharem. Acho que isso vai ser uma tecla que eu vou bater bastante até o final do semestre. Mas eu sempre peço para que vocês detalhem o que vocês têm em mente com esse projeto, tá? Porque nesse momento aqui ele vai facilitar bastante. Bom, peguei como exemplo, conforme eu tinha falado, a construção de uma casa. Bom, então o primeiro passo que eu vou ter é estruturar as minhas etapas. Eu tenho aqui, é bem parecido com aquele exemplo que a gente já fez em sala de aula, tá? Eu resolvi utilizar o mesmo, até para quem não pegou no dia, para conseguir pegar, tá? Mas agora a gente vai chegar no diagrama de fato, bem bonitinho. Bom, quais são as minhas etapas? Eu vou ter
o orçamento da mão de obra, eu tenho que ter o orçamento de um material, eu tenho que contratar a mão de obra, comprar material, preparar o terreno, tenho que construir meus alicerces, construir paredes, laje, as portas e janelas. Eu preciso também fazer a minha parte hidráulica, a minha parte elétrica, fazer o meu acabamento. Eu preciso de avaliação em todas essas etapas e eu preciso, por último, entregar o meu projeto. Bom, então aqui nessa parte, o que foi que a gente fez? A gente pegou um por um desses passos que a gente precisa para construir uma, uma casa e estruturou as etapas, certo? Então, a partir daí, a gente vai começar a elaborar o nosso diagrama gigante. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, ordenar essas etapas. No slide anterior, elas já estão ordenadas, então isso fica fácil. A partir daí, a gente vai prever quantos dias cada uma vai demorar para ser completa. Além de, além de colocar aqui os dias, eu posso, por exemplo, deixar a atividade sem tempo de duração. Se a gente for perceber, na atividade número 13, eu coloquei o tempo como tempo total. Por quê? Porque eu acredito que a avaliação ela vai ser utilizada em todo o período do meu projeto. Então, desde a primeira etapa até a entrega, desde quando eu começar a fazer um orçamento, eu já vou começar com uma etapa avaliativa. Por quê? Porque eu acredito que é muito importante, principalmente quando a gente fala de construção, fazer uma avaliação pesada em todas as entregas. Quem aí já construiu casa sabe que isso é muito importante. Eu já tive um problema com pedreiro, por exemplo, que dei uma instrução e saí, e quando eu voltei, o pedreiro tinha feito do jeito dele e não do meu. O que aconteceu? Refazimento. Refazimento gera o quê? Gera perda de material e gera principalmente atraso na entrega. Então, se eu pedir para o cara fazer de um jeito e ele fez de outro, ele perdeu um dia para fazer do jeito dele e um dia para fazer do meu jeito, e mais um dia para as coisas poderem cercar para ele continuar o trabalho. Então, por causa da falta de acompanhamento, de avaliação em um processo, eu gerei um atraso de 3 dias na reforma da cozinha. Então, durante a construção de uma casa, eu acho extremamente importante que você tenha avaliação em todos os processos, certo? Bom, dito isso, vamos continuar com a nossa aula. Então, coloquei aqui o tempo de duração de cada uma dessas etapas, que aqui estão estruturadas em dias, mas poderiam estar estruturadas em semanas, meses, anos, depende da duração do seu projeto. E depois são classificados de acordo com seu nível de predecedência. Então eu tenho aqui as atividades que são início, pré-início. Por que início, pré-início? Porque eu preciso que uma outra atividade inicie para que eu também inicie a minha. Se você analisar, eu preciso que a mão de obra inicie para eu iniciar o meu material, o meu orçamento de material. E da mesma forma, eu preciso que a parte elétrica inicie para eu também iniciar a minha parte hidráulica. O meu acabamento, eu preciso também que a parte hidráulica inicie para eu poder iniciar meu acabamento. Por que eu coloquei essas atividades assim? Porque na minha concepção, para agilizar, não são todos os ambientes da casa
que de fato necessitam da parte hidráulica. Então, a partir do momento que eu começar a parte elétrica e depois iniciar a parte hidráulica, eu posso também começar o acabamento nos ambientes em que eu já tiver feito a minha parte elétrica ou que não precisem de nenhuma dessas duas ações, que são poucos, tá? E também tem aqui a parte de avaliação, que também é uma atividade início para início. Porque ela é um início para início, como eu disse para vocês, eu preciso que eu inicie esse projeto para iniciar a avaliação. As demais atividades, elas são término para início. Por que término para início? Porque eu preciso que a atividade ou que a etapa anterior finalize, porque senão eu não posso começar essa etapa. Por exemplo, eu não posso construir a laje se eu não construir as paredes, e eu não posso construir a parede se eu não construir o alicerce. Então, aqui fica uma dica para vocês na hora de classificar as etapas. Na hora de classificar, a predecedência em fazer sempre o caminho inverso, porque pelo caminho inverso você consegue se questionar se você conseguiria fazer aquilo sem a etapa anterior. E em muitas coisas você vai perceber que consegue e outras que não consegue. Então, isso acaba que auxilia muito na construção de um diagrama, tá? E por último, aqui a gente tem a entrega, que é uma atividade de término para término, porque ela precisa que a etapa anterior, que é a avaliação, termine para que eu possa entregar. Então, se eu não terminar a avaliação, eu não termino a entrega, porque eu não posso entregar a minha casa, eu não posso entregar o meu projeto sem que ele tenha tido um último cheque aí. Por exemplo, vou dar um exemplo do dia a dia que a gente sempre pede aí na empresa para que alguém reveja o nosso trabalho, a gente sempre pede para alguém dar uma vistoriada no nosso texto, na nossa imagem, no nosso PowerPoint. Por quê? Porque a gente sabe que a gente pode errar. Então é sempre importante que alguém avalie o que foi feito. E enquanto a avaliação não for completa, a gente não pode liberar uma casa, a gente não pode liberar a construção de um prédio, certo? Por exemplo, alguém aí já mandou um e-mail falando conforme anexo e o e-mail estava sem anexo? Eu acredito que muita gente deve estar pensando, eu já, porque eu já. Isso é uma coisa que acontece muito, é bem recorrente. O que que o Gmail faz? Não sei se vocês sabiam dessa funcionalidade. No Gmail, se você escreve segundo anexo ou se você escreve anexo durante o seu texto e clica para enviar e não anexa nada, ele pergunta para você: você colocou anexo? Quer realmente enviar sem anexo? Olha só, isso é um double check. Isso é uma coisa de avaliação. Mas isso só acontece por quê? Porque é um erro recorrente, né? Vamos nos atentar. Mas enfim, isso mostra que a avaliação é muito importante. A conferir o trabalho é muito importante, tá? Principalmente em projetos, mas não só aqui. Em todas as atividades que você pode fazer, você precisa verificar tudo que está sendo feito em todos os processos. Continuemos então. A partir daí, a gente entra na construção do gráfico. Bom, o gráfico aqui gigante que eu construí para mostrar para vocês, eu joguei ele no Excel. Eu vou colocar para vocês depois um passo a passo de como construir o cronograma gigante no Excel, aqui pelo YouTube mesmo. E eu vou pedir para que vocês acessem esse vídeo depois como uma atividade extra, que vocês peguem o projeto que vocês já estão fazendo, as etapas que vocês já sequenciaram e joguem dentro do Excel, construam esse gráfico e subam na plataforma, tá? Vocês vão ter até a próxima quarta-feira, dia 1º de abril, para lançar esse gráfico aqui no portal, certo? Bom,
como que fica então quando a gente olha para o nosso diagrama de Gantt lançado no Excel? Bom, a gente vai ter 3 colunas direcionadas às etapas e uma coluna direcionada à finalização dessa etapa. Então a gente tem aqui 14 etapas, 14 entregas que a gente tem, 14 macro entregas, né, que serão realizadas nesse projeto. Eu coloquei aqui como início as datas de 1º de abril. Então, eu comecei a partir daí a entender a data que cada uma dessas etapas elas vão iniciar. Eu tenho o tempo de duração em cada uma delas, então eu sei o dia que eu vou começar e o dia que eu vou terminar. E isso é aplicado inclusive para as atividades que elas são interdependentes ou dependentes. Se você tem atividades aqui que dependem de outras, você vai ter atividade que precisa que uma termine para que ela comece. Mas se você tem atividades que podem acontecer simultaneamente com outras, você consegue colocar aqui o dia que elas vão começar de forma igual. Assim como a gente pode ver nas etapas de entrega 9 e 10, que são etapas que a gente tem aqui o início no mesmo dia, que é no dia 25 de abril. E se você for perceber, a etapa 13, que é a etapa de avaliação, ela inicia no dia 1º de abril também, que é o dia que inicia o meu projeto. Então, conforme eu disse para vocês, essa foi uma etapa que eu escolhi iniciar junto com o meu projeto por acreditar ser extremamente importante, certo? Bom, e como fica o gráfico então? Aqui tem um gráfico muito fácil de entender, né? Se vocês perceberem aí, tem os números que ficam muito claros, que dá para você ver sem nenhuma dificuldade. Isso daí sou eu mentindo. Brincadeira. Visualmente você consegue identificar quais são as etapas no nosso eixo vertical. A gente tem as etapas identificadas pelo seu número. Eu poderia ter deixado aqui as etapas identificadas pelo seu nome, tá? Não tem problema. Eu preferi deixar aqui pelo número, porque para mim é mais fácil de identificar, porque como a gente já tem muita informação, eu acredito que ficaria muito poluído, certo? E no nosso eixo horizontal, ele está dividido pelas datas. Então, eu tenho ali, próximo do dia 30 de março, que no caso é o dia 1º de abril, 2 atividades iniciando. Na verdade, eu tenho 3, né? Porque eu tenho a avaliação que está lá em cima, atividade número 13, que também está iniciando conjuntamente com a etapa 1 e 2. E eu tenho a duração de todas elas até eu chegar na minha entrega. Então, se você perceber, eu adicionei inclusive a duração de cada uma dessas etapas dentro da barrinha que tem ali. Adicionei o rótulo delas para que, se eu não tiver essa tabela do meu lado para me auxiliar, eu tenho ali dentro do próprio gráfico as informações do meu projeto, certo? Bom, então se a gente for analisar o gráfico de uma forma simples, aqui está um pouquinho maior, tá, gente? A gente tem aqui, a gente percebe que é muito fácil identificar nessa primeira barra as atividades que iniciam conjuntamente, que aqui no caso é referente à compra de material e referente também à contratação de mão de obra. São atividades que eu consegui fazer simultâneo, a parte de orçamento e a parte de aquisição. Então, pelo gráfico, isso é visto de uma forma muito fácil. Da mesma forma, a gente tem as atividades 9 e 10 que iniciam de forma conjunta, embora não acabem junto, tá? Mas elas iniciam de forma
conjunta. Aqui a gente tem a, as duas iniciando ali próximo do dia 24 de abril, provavelmente 25 ou 26, e dando espaço para as próximas etapas que virão a partir dela. Então, isso facilita muito, porque a gente entende que se, por exemplo, na minha etapa 11, eu precisasse apenas que a etapa 10 estivesse finalizada, ela já poderia iniciar ali mesmo, próximo do dia 26, na finalização da etapa anterior. Mas ela é uma etapa que eu preciso que a parte hidráulica também esteja concluída, certo? Além disso, ali naquela etapa 13, que foi a etapa de avaliação, que eu falei para vocês, que é uma etapa que ela durou o projeto inteiro, todo o andamento do projeto, ela teve ali com a gente, lado a lado, para poder acompanhar e poder gerar a entrega, certo? Bom, continuemos então. Então, por que que eu preciso utilizar o cronograma de Gantt ou o diagrama de Gantt? Bom, eu consigo, por meio dessa ferramenta, compartilhar as informações facilmente. Ou seja, todo mundo no projeto consegue receber as notificações ao mesmo tempo, de uma forma atualizada. Se eu consigo compartilhar o diagrama de Gantt na nuvem, eu consigo fazer com que todo mundo perceba o quão rápido está andando o meu projeto ou o quão devagar está andando o meu projeto. Por exemplo, se eu tenho nesse meu projeto etapas de marketing, que eu dividi em toda a minha equipe de marketing, e eu tenho etapas adiantadas e etapas atrasadas, e eu compartilho isso de uma forma que todo mundo consegue ver, e eu possibilito que as forças do meu time se juntem para ir atrás das etapas que ainda não foram entregues, por exemplo. Eu consigo fazer com que o time perceba que não adianta a gente continuar caminhando com o projeto se tem coisa atrasada. Ou então eu consigo fazer com que o time perceba que a gente, na verdade, está adiantado nas entregas do projeto. E se a gente está adiantado nas etapas do projeto, isso vai gerar motivação, porque o pessoal vai pensar: caramba, a gente manda muito bem. Então isso gera motivação, certo? E motivação em equipe, inclusive, que eu acredito que seja muito importante. Além disso, a gente vai possibilitar que a gente sinta aquela paz de espírito em relação ao planejamento. Como assim? Uma vez que o planejamento ele já está estruturado de uma forma completa e detalhada, o processo de tomada de decisão ele fica cada vez mais eficaz. Porque se a gente for voltar lá no conceito de projeto, que é um esforço único, temporário, com início, meio e fim, com estrutura de recursos físicos, financeiros, materiais e humanos exclusivos, eu sei tudo que as minhas decisões relacionadas ao projeto estão envolvendo. Logo, eu consigo tomar decisões de uma forma muito assertiva e direcionada. Então, eu consigo ficar tranquilo, porque eu sei do que eu estou falando. A não ser que apareça uma situação muito aleatória, eu consigo trabalhar de uma forma mais segura, porque eu já mapeei todo o meu caminho. É como se, por exemplo, você fosse fazer uma viagem, você já sabe o caminho e você jogou ali no Google só para ter certeza. Então você está caminhando para aquele destino que você já tinha em mente e num determinado momento o Maps começa a falar para você ir para um lado, sendo que você sabe que aquele lado está errado. Então, se você já sabia para onde você estava indo, nesse momento você não vai desviar o seu caminho, porque você sabe que seu caminho não é para a esquerda, é para a direita, por exemplo, que o mapa pode estar errado. Isso pode acontecer, tá, gente? Então, se a gente traz isso para esse exemplo empresarial,
é a mesma coisa, é aplicado da mesma forma. Se eu sei para onde eu estou indo, eu não vou entrar em atalho, eu não vou entrar em desvio, eu não vou entrar em retorno, eu vou saber para onde eu estou caminhando. Pode ser até que eu pare numa encruzilhada para dar preferência para alguém passar, mas eu vou continuar o meu caminho em poucos segundos. Então, por isso que é importante utilizar essa ferramenta. Além disso, eu consigo monitorar o progresso do meu projeto e a produtividade de equipes ou de pessoas. Como eu posso dividir o meu cronograma de Gantt por donos de etapas ou donos de processos, eu consigo medir a produtividade de cada uma das pessoas envolvidas com o meu projeto. Eu posso perceber, por exemplo, que o Matheus não me entregou nada, que faz 2 semanas que o Matheus está para me entregar as coisas e que até agora ele não me entregou nada. Então eu posso, a partir dessa estruturação do cronograma de Gantt, identificar quem está fazendo entregas e quem não está fazendo entregas. Eu posso identificar quem eu posso direcionar para auxiliar o Matheus, por exemplo. Eu posso, sei lá, direcionar a Bárbara para auxiliar o Matheus, ou eu posso direcionar a Bárbara e a Milena para poder auxiliar o Matheus para fazer a entrega de uma etapa, por exemplo. Porque eu posso pensar que a etapa que ele tem que fazer, a entrega para mim, é extremamente importante. Se eu estou vendo que ele não está fazendo, pode ser que algum problema tenha acontecido. Então eu posso direcionar esforços extras para que essa etapa não seja prejudicada, para que essa entrega aconteça ainda dentro do prazo. Então, a partir do diagrama de Gantt, a gente consegue ter esse controle de uma forma bem assertiva do nosso projeto. Então, essas são umas das infinitas vantagens que a gente tem por trabalhar com esse modelo, principalmente aplicado dentro de projetos, certo? Se eu entendo todas as entregas, se eu entendo a dependência de etapas, se eu entendo a relação entre as etapas, eu consigo de uma forma muito fácil também trabalhar com eh, a realocação de esforços, eu consigo trabalhar com a cobrança de resultados, eu sei a quem procurar, porque lá no início eu nomeei os donos das etapas, eu disse, olha, você é responsável por isso, você é responsável por aquilo. E aqui eu já, dentro do diagrama, acompanhando isso em tempo real, eu consigo ter uma noção se isso é verdade ou se isso não é verdade, se isso está sendo feito ou não está sendo feito. E a partir daí, desenvolver planos de ação para garantir que o meu projeto vai ser entregue na data que eu previ lá inicialmente, que eu entreguei para os meus diretores, que eu entreguei para os meus investidores, que eu entreguei até para os meus clientes, porque pode ser direto para um cliente. Então, o diagrama de Gantt, ele é muito utilizado, tá, gente? Não só dentro de projetos, mas dentro de todo o ambiente empresarial, para controlar o tempo, para controlar a variável tempo, certo? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo que a gente conversou hoje. A gente vai ter uma atividade que vocês precisam me entregar, conforme eu falei, que vai ser a construção de um cronograma de Gantt para o projeto que vocês já haviam me apresentado em sala de aula, tá? Eu lembro que cada um tá fazendo, então não adianta vir querer me engambelar, tá? Que eu lembro de verdade o que cada um tá fazendo. Esse projeto que vocês estão elaborando, a entrega que vocês têm que me fazer, então, para a próxima semana, até a próxima quarta-feira, no dia 1º de abril, vai ser a elaboração do cronograma de Gantt, certo? Então, o que vocês vão fazer? Aplicar tudo aquilo que vocês já estão vendo, que vocês já estão estruturando, nessa nova ferramenta, que já até havia sido abordada em sala de aula. Eu vou disponibilizar para vocês, provavelmente, ou eu gravo um outro vídeo, ou eu disponibilizo um vídeo já preparado do YouTube,
é, o passo a passo de como criar esse cronograma dentro do Excel, tá? E eu acredito que isso vai facilitar bastante vocês no que diz respeito à elaboração desse diagrama, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo no e-mail, podem me mandar mensagem aqui pela plataforma, não tem problema. Só não deixem de participar, tá? E principalmente do fórum. O fórum, conforme já havia falado, são atividades avaliativas, tá? E além de ser avaliativa, a elaboração do fórum, o comentário no fórum, ele também conta como presença para vocês. Vocês têm dessa semana até a data da próxima aula para participar do fórum também, tá? Então, até o dia 1º de abril, vocês têm aí 2 entregas para fazer comigo. Construir o gráfico e a outra, fazer a participação no fórum, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido a aula aí. Estou tentando me esforçar para trazer o conteúdo de uma forma tranquila e que vocês consigam aplicar, certo? E caso vocês tenham alguma sugestão de conteúdo ou de melhora na interação aí entre a gente, é só falar comigo, tá? Tô sempre à disposição para poder atender vocês e melhorar o nosso relacionamento aí ao longo desse semestre que só Deus sabe aonde vai parar. Beleza, gente? Um abraço, se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa. Tchau, tchau.